Vamos continuar nossa aula sobre mecânica quântica, né? A gente deu uma revisada em mecânica quântica em uma dimensão, a gente falou desses três caras aqui. Agora nós vamos entrar em mecânica quântica em três dimensões, tá? É, O que muda da aula passada para essa aula, basicamente, né? Então, se a gente pegar de novo na mecânica clássica, tá? O estado de uma partícula em 3D agora é definido por um vetor R que tem uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z, tá? E o momento agora tem uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z. E o meu estado clássico então é definido por R de t e P de t, tá? A dinâmica então é dada pelas equações de Hamilton, tá? Então aqui você tem a Hamiltoniana, então você tem dr dt é del h del p, dp dt é menos del h del r, onde minha Hamiltoniana clássica é dada por essa expressão. Então você tem h de rp igual a p2 sobre 2m mais v de r, tá? E a gente sabe que assim, quando a gente brinca com as equações de Hamilton, a gente retorna aqui a nossa equação de Newton, né? Onde você tem força igual a menos o gradiente de V. Tá? Cuidado aqui, olha a minha notação aqui para vocês verem. O meu del V del R é del V del X na direção chapéu, del V del Y na J chapéu, del V del Z na direção K chapéu, que é exatamente o meu gradiente. E também uso essa mesma notação aqui para del H del P vetor, tá? Então só para deixar claro. Então, mas isso daqui é classicamente onde o meu estado, né? O meu estado é definido por R de T e P de T. Então tá aqui o estado clássico é definido por esse cara. Pronto. Ok? Bom, o que muda na mecânica quântica? O estado clássico, o estado de uma partícula na mecânica quântica, ela é dado pela sua função de onda complexa, tá? Aqui não precisa de x de t, perdão, opa, errei de novo. Aqui é psi de rt agora, porque nós temos um vetor. Então, se você tinha na mecânica clássica algo dado por r de t, v de t, agora nós temos um psi r de t, tá? Então, a gente deve, agora nas variáveis dinâmicas, promover o meu R de T, o meu V de T, ou seja, promover o meu X, Y e Z aqui a operadores e promover, vou até mudar de cor para fingir que, né, a gente tem uma mega didática, o meu PX, PY, PZ para esses operadores diferenciais aqui quando a gente quer sair da mecânica clássica para a mecânica quântica. Tá? Então, a gente vai fazer exatamente esse trabalho na próxima aula, onde a gente vai escrever tanto o hamiltoniano clássico como o hamiltoniano quântico e também o momento angular clássico para o momento angular quântico. Isso a gente vai fazer em aula, só para não gerar muitas dúvidas. Enquanto isso, vocês vão aceitar aí a expressão que eu vou colocar para vocês. Mas é um negócio relativamente simples, né? Da gente fazer. Seria até bom vocês já chegarem na próxima aula com isso feito, né? Já até ajudaria. Bom, então, se eu pego agora uma partícula de massa m sujeita a um potencial V de R, a equação de Schrödinger que governa o estado quântico é dada por essa expressão aqui. Então eu tenho IH cortado del psi del t de RT menos H cortado ao quadrado sobre 2m. Agora eu tenho aqui meu nabla 2. Eu estou aqui em três dimensões, tá? De psi de R vetor T mais um V de R vetor psi de R de T. Ok? Bom, nós vamos agora pegar essa equação aqui, pegar a mecânica quântica em três dimensões e nós vamos aplicar ela num problema concreto, que é exatamente o problema do átomo de hidrogênio. Tá? Então, as próximas aulas são basicamente tudo o átomo de hidrogênio, é o que a gente vai resolver.
E vamos tentar fazer com que seja da forma mais compreensível possível, tá? Bom, o átomo de hidrogênio, ele consiste num próton, tá? Então eu tenho um próton pesadão, massa m grande. Isso daqui está relacionado, seria a energia cinética do próton. E eu tenho um elétron, bem mais levinho, né? Naquela visão clássica aqui do elétron orbitando ao redor do próton. Essa aqui seria a energia cinética do elétron. Então aqui nós temos a coordenada do próton, a coordenada do elétron, e esse daqui é a interação entre eles, que é uma interação coulombiana, como a gente bem sabe, né? Lá de Física 3 já. Certo. Bom, nesse caso em particular, a gente consegue... só para deixar claro, tá? Formalmente eu deveria escrever em termos do momento do próton, momento do elétron, mas enfim, tá aí. Eu escrevi desse jeito porque para ficar mais fácil o próximo passo, que é que a gente pode escrever um problema de duas partículas interagentes como um problema de uma única partícula, tá? E por que isso é bom? Isso é importante porque a gente sabe, né, aplicar exatamente a mecânica quântica a problemas de uma única partícula. Como que a gente faz isso? A gente vai introduzir duas coordenadas, tá? Então nós temos aqui, essa aqui é a coordenada do centro de massa e essa aqui é a coordenada relativa. Ok? Introduzindo essas duas coordenadas ali, fazendo umas manipulações que vocês mesmos podem fazer, ou, se preferir da forma mais fácil, fazer o caminho inverso, vocês chegam nessa expressão aqui, onde eu tenho aqui um sistema da massa total. Isso aqui é a massa total, que é massa do próton mais massa do elétron. A coordenada do centro de massa, a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais um meio de μ, onde esse μ aqui é emissão mzinho sobre emissão mais mzinho. Isso daqui é o que a gente chama de massa reduzida. Tá? Para a minha coordenada relativa, e isso aqui é o módulo da minha coordenada relativa. Tá? Então, eu transformei um problema de duas partículas, tá, interagentes no problema de uma partícula só. Por quê? Tá? Porque eu posso extrair a equação para R de t dessa newtoniana clássica e obter que a velocidade do centro de massa é constante. Então, isso daí eu não vou me preocupar com a velocidade do centro de massa. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a massa do próton é 1836 vezes a massa do elétron. Então, basicamente, a massa reduzida é praticamente a massa do elétron. Tá? Então, eu posso pensar, se você quiser, que eu estou, né, olhando tudo isso, que eu estou centrado no próton. Tá? O meu sistema de coordenadas é fixo no próton, tá? Ou no centro de massa. Mas como é muito próximo, eu posso pensar mesmo no próton. E aí, desprezando a equação para R de t, eu penso que o problema se reduz a um problema de uma única partícula de massa reduzida a μ, sujeita a um potencial coulombiano. Tá? Como está escrito aqui nessa minha hamiltoniana. Tá? Só saibam, né, que esse R aqui que é a coordenada relativa. Isso aqui é a coordenada que liga
próton ao elétron, tá? Só para vocês não perderem isso. Bom, então, se você fosse resolver a Hamiltoniana clássica, né, você tem aqui que R ponto é igual a P ponto sobre μ, P ponto vai dar exatamente menos E quadrado sobre 4πε0 R2. Então você tem aqui basicamente massa vezes aceleração é igual a força, né? Essa é a sua Hamiltoniana clássica. Mas a gente quer resolver a equação de Schrödinger, e a equação de Schrödinger dependente do tempo corresponde a esse cara daqui. É isso daqui que a gente quer resolver, ó. Esse carinha daqui. Eu vou fazer uma zona aqui tentando circular. É isso daqui que a gente quer resolver. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí pode ter um monte de solução. Vamos supor, por exemplo, que eu encontre uma solução que seja desse tipo aqui. Isso aqui é uma solução física? Vamos discutir isso na próxima aula, tá? Mas quando a gente resolver o problema da equação de Schrödinger, a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Essa solução é solução física? Sim, não, por quê? Tá? Não é só resolvê-la matematicamente, ela tem que ser fisicamente aceitável, ok? Bom, agora, mais importante ainda do que resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo é a gente achar os autovalores e os autovetores do meu operador H. Por quê? Os autovalores são as medidas da energia que a gente vai ter quando a gente for fazer um experimento, né? Então, quando a gente vai fazer uma medida da energia de um átomo, o que a gente quer saber? Do átomo de hidrogênio, o que a gente quer saber? Os autovalores do meu operador H-chapéu. Tá? Então, o nosso problema central é achar as autofunções psi de E e os autovalores E do problema, independente do tempo. Então, vocês fizeram isso lá em Física Moderna, eu acho que vocês todos tiveram aula com a Alessandra, provavelmente, tá? Eu quero resolver o problema independente do tempo. Opa. Só deixar bonitinho. Ah, essa desgraça de obra. Cismo em fazer isso sempre que eu tô gravando aula. Eu tava quieto até agora. Putz, grilo. Independente do... Opa, vem pra cá. Tempo, tá? Bom, então, vamos lembrar mais ou menos, vocês viram isso, né, como eu falei em física moderna, mas vamos lembrar como a gente obtém a equação independente do tempo a partir de separação de variáveis, tá? Por que a gente pode fazer isso em particular? Se vocês olharem aqui, vou mudar a cor aqui. Isso aqui atua no tempo. Certo? Isso aqui, esse cara aqui, atua na posição. Esse cara aqui só depende da posição. Então, isso me permite escrever a minha função de onda como um produto de uma função que só depende da posição e uma função que só depende do tempo. Né? Então, a gente pode simplesmente, vou fazer isso daqui aqui direto, tá? Mas isso é relativamente simples. Né? A gente parte da equação de Schrödinger dependente do tempo, assume uma solução do tipo psi de RT igual a um psizinho de R, um φ de T, e eu vou pegar isso, esse cara daqui, eu vou substituir aqui, vou substituir aqui, e vou substituir esse cara aqui, muito bem, tá?
Então eu tenho essa substituição, tenho esses três termos aqui, e aqui vem aquela parte importante que eu estava falando. Ó. Isso daqui, tá aqui, ó, vai atuar aqui. Esse cara aqui vai pegar aqui, tem nada a ver com feed T, e esse cara aqui vai pegar aqui, apenas. Então, eu vou colocar em evidência o meu feed T aqui, tá vendo? Ó, tem esse cara atuando em psi de R, tem esse cara aqui atuando em psi de R, feed T. E aqui eu tirei meu psi dessa derivada, porque essa é uma derivada parcial no tempo, isso aqui depende apenas da posição. E aí o que eu vou fazer aqui? Deixa eu mudar de cor. Ah, ficou meio zoneado ali, né? Mas tudo bem, vai ter o zoneado e vai ter o bonitinho, vocês não vão precisar se preocupar nessas horas. Tá? Eu vou dividir todo mundo. Um psizinho de R, um φ de T. Quando você divide todo mundo por psi de R e φ de T, você vai ter aqui, ó. Divide por psi de R e φ de T. Eu vou cortar esse com esse e vai sobrar o φ de T, tá vendo? Do mesmo jeito aqui eu vou cortar o φ de T com φ de T. Aqui eu vou cortar até o psi de R com psi de R. E eu vou ter só aqui a segunda derivada de psi de R aqui. Beleza? Então você chega nessa expressão, aí você olha para isso e você vê o seguinte, olha só. O lado esquerdo da minha equação, isso daqui tudo, obrigado, é só função da posição, só função de R, tá? Esse cara daqui, desse lado de cá, opa, bom, tudo bem, perdi um i ali, mas não tem problema. É só função do tempo. Tá? Para essa igualdade ser válida para qualquer R e para qualquer T, significa que necessariamente as duas equações têm que ser iguais a uma constante. Então eu peguei aqui a minha equação. Opa, risquei errado. Então, eu peguei aqui, ó, a minha equação para R igualei a uma constante G. Tá? E peguei a minha equação para φ de T e igualei a uma constante G. Bom, a equação para R, ela não é fácil de resolver agora. Mas a de φ é. Ela é bem tranquila. dφ dt igual a menos IG sobre H cortado φ de T, só passei para o outro lado. E é óbvio que aí o meu φ de T vai ser 1 elevado a menos IG sobre H cortado T. Então, essa é uma função oscilatória, tá? Cuja frequência de oscilação vai ser G sobre H cortado, e que de acordo lá com de Broglie e Einstein, que vocês viram em física moderna, isso daqui implica que necessariamente o meu G tem que ser igual a E, que é a energia. Então, o meu φ de T, aqui já está, é 1 elevado a menos I E sobre H cortado T. E eu tenho agora sim a minha equação de Schrödinger. Tá? Equação de Schrödinger, independente do tempo. Ok? Bom, agora fica a questão. Como que a gente determina esses valores da energia? Tá? O potencial do átomo de hidrogênio, ele vai com 1 sobre R. Ele é um potencial de simetria esférica. Tá? Então, vai ser conveniente a gente reescrever o nosso psi E de R como sendo psi de E de R, θ e φ.
Tá? Mas para isso a gente vai fazer uma revisão rapidinha de coordenadas esféricas para a gente poder ver como é que vai ficar ali a questão dos operadores em coordenadas esféricas. Tá? Agora, é importante a gente pensar o seguinte, né? De novo, deixa eu só refrisar um negócio aqui. Para qualquer E, essa minha equação de Schrödinger independente do tempo pode ter uma solução. Mas a questão é, essa solução é física? Né? Então, só para alguns E's bem particulares que essa equação vai dar uma solução bem comportada, vai dar uma solução física. Tá? Por isso que a gente tem que saber exatamente aí como resolver essa equação, mas mantendo a parte da física intacta. Tá? Bom, então vamos pegar aqui as coordenadas esféricas. Então qualquer ponto, né, que tenha uma coordenada x, y, z pode ser escrito em função de r, θ e φ. Tá? Então eu pego um ponto aqui, ele tem uma coordenada x, uma y e uma z. Tá? Então eu defino r como sendo o módulo da distância da origem até o meu ponto, θ como sendo o ângulo que o meu vetor r aqui está fazendo com o eixo z. Se eu projeto esse vetor r no plano xy, o meu φ ele é definido como o ângulo em que o eixo x faz com a projeção no plano xy. Tá? Então fica que x é igual a r seno θ cosseno φ, até porque essa projeção aqui tem módulo r seno θ, e essa projeção aqui é r cosseno θ. Né? Então meu z é r cosseno θ, está aqui. Aqui é r seno θ cosseno φ e r seno θ seno φ. Vocês devem ter visto isso em Física 1, né? O módulo, obviamente, de r é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Θ menos 1 é tangente a menos 1 desse cara daqui. Φ é tangente a menos 1 de y sobre x. E o meu θ está definido entre 0 e π, daqui até lá menos e. E o meu φ de 0 a 2π, e da volta você define todos os pontos que você quer. Tá? Então, a gente pode passar qualquer função de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, lembrando também como é que fica a componente dos versores, como que eu represento meu x chapéu, como que eu represento meu y chapéu, como que eu represento meu z chapéu. O contrário de esférico para cartesiano é mais complicado, tá? Mas a gente dificilmente faz isso. Como vocês já devem ter visto bastante isso é bem trabalhoso e não é o foco da aula, tá? Eu já vou escrever direto como é que fica o gradiente e o laplaciano em coordenadas esféricas, porque é isso que interessa pra gente. Lembrando que a energia cinética, né, ela é menos h cortado ao quadrado sobre 2μ nabla 2. Então, é isso que importa pra gente, né? Como é que fica o laplaciano aqui escrito nas coordenadas esféricas? E aí parece que a gente criou assim um verdadeiro monstro quando a gente faz um negócio desse. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Tá? Um verdadeiro monstro, mas não. Por incrível que pareça, a coisa fica mais tranquila. Agora a equação de Schrödinger independente do tempo é este cara aqui gigantesco. É toda essa equação aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu sempre perco essa desgraça. Meu Deus do céu, onde está a pontinha? Aqui, ó. É tudo isso daqui. Tá? Tá? E o meu nabla 2 aqui atuando em psi. Ok? Esse é o meu nabla 2 aqui atuando em psi. Mais o potencial psi igual a e psi. Tá? Então, de uma forma um pouco mais simplificada, eu vou acabar usando isso aqui porque depois vai ficar mais fácil trabalhar com isso, mas assim, uma forma um pouco mais simplificada seria basicamente isso daqui em psi mais v de r psi igual a e psi. Tá? Então, tá aqui escrito, olha, parece ser muito pior, tá? Mas não é. Por que não é?
Porque o meu V aqui, ele só depende, na verdade, do módulo, né? O meu V só depende do módulo. Ele, na verdade, eu poderia escrever ele como sendo só um V de R. Ele só depende do módulo de R, tá? Eu tenho esse cara aqui, ele não depende de φ. Esse cara aqui é o único cara que depende de φ, que vai atuar em φ. Esse daqui, depois a gente vai tirar ele se você multiplicar todo mundo por seno quadrado de θ, tá? Isso aqui é uma constante. Então eu consigo escrever de forma separável. Ah, eu tenho dois slides iguais. Bom, eu consigo escrever de forma separável agora a minha função de onda como sendo uma função apenas de R, uma função apenas de θ e uma função apenas de φ. E aí eu vou jogar isso na minha equação aqui de Schrödinger. Vou substituir aquele meu psi aqui. E aí eu já vou atuar, ó. Isso aqui tem um del R. Então, esse cara daqui, para escrever de forma simplificada, né, gente? Eu escrevi o meu psi de R, θ e φ como sendo um R de R, um θ de θ e um... Como é que é? Um φ. Meu θ não é bem assim, mas beleza. Tá? Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, vai atuar apenas em R. Vai dar um R', um θ e um φ. Aqui vai atuar duas vezes em R. Então, esse daqui vai fazer isso, né? Vou trocar a cor aqui para não confundir. Vou pegar esse daqui, tá? Esse cara daqui vai dar um R, um θ e um φ. Duas linhas. Ok? Então, fazendo isso, pegando esses caras e atuando, eu vou ter uma equação assim agora, ó. R, duas linhas, θ, φ, mais 2R', R, θ, φ. Façam essa conta, tá? Cheguei muito na beirada. Façam a conta, tá? Então, vou chegar nessa equação aqui. E aí, eu vou de novo, do mesmo jeito que eu fiz lá atrás, eu vou dividir todo mundo por R de θ e φ. Tá? Vou pegar essa equação aqui, dividir todo mundo por R, θ e φ. Então, se eu pegar e dividir aqui, por exemplo, por R, θ e φ, vou dividir por R, θ, φ. Ixi, não dei espaço suficiente para mim, mas enfim. Aí a gente vai cortando, né? Ó, vou cortar aqui, esse com esse, esse com esse. Aí vai me dar esse termo aqui. Vou cortar esse com esse aqui. Vai me dar esse termo aqui. E aí vou ter esse carinha aqui. Vou ter esse carinha aqui. Se você pegar aqui também, ó, esse aqui cabe. R, θ e φ. Eu vou cortar o φ com φ. Vou cortar o R com R. Vai sobrar esse θ duas linhas com θ. Etc e tal, tá? Eu vou ter esses termos aqui, mais o meu V de R igual a E. Tá? Só multiplicativo. E aí notem, eu consigo isolar uma função para φ, de forma que vai ficar φ duas linhas sobre φ igual a todo esse pessoal aqui que só depende de Rzinho e θ. Tá? Então vou ter apenas φ de um lado, R e θ de outro. Então, para esses dois caras serem iguais, significa que as duas equações têm que ser iguais a uma constante. Eu escolhi a constante como sendo menos ml ao quadrado. Tá? Por que que eu fiz essa escolha, meus queridos? Porque eu quero. Tá? Vai ficar claro
no próximo vídeo, tá? Que eu decidi separar essa aula em dois. Então eu escolhi essa constante assim, e aí tudo tem um propósito, só me acompanha. Então do mesmo jeito que eu tenho essa escolha de um lado, para φ duas linhas sobre φ, eu vou ter também essa escolha aqui para a minha equação que depende de r θ. Ok? Eu posso ir além. Eu posso ver que aqui eu tenho apenas uma função que vai atuar em θ, e aqui eu tenho funções que vão atuar apenas em r. E eu posso separar também, ó, tudo que depende de r de um lado, tudo que depende de θ de outro, e igualar isso a uma constante. No caso, a minha escolha de constante agora é L mais 1. Por quê? Porque eu já sei a resposta e eu sei que isso dá certo. Tá? E aí eu vou ter três equações para resolver. Uma equação para φ, aqui, tá? Uma equação para R e uma equação para θ. E eu já adianto para vocês. Apenas alguns valores de ml, L e E vão dar soluções normalizáveis, vão dar soluções reais, vão dar soluções físicas. Isso que vai me dar a quantização da energia. Tá? O que eu fiz nesse vídeo, basicamente? Eu fiz uma extensão de mecânica quântica unidimensional para 3 dimensões, apliquei ao problema do átomo de hidrogênio, né, passei o problema do átomo de hidrogênio para coordenadas esféricas e cheguei nessas três equações. Próxima aula, nós vamos resolver... Próxima aula não, no próximo vídeo eu estarei resolvendo essas três equações. Tá? Então, eu vou parar por aqui, porque eu tenho uma reunião, então eu vou continuar depois, até porque senão os vídeos também ficam muito longos. É melhor eu fazer aos poucos para ter certeza de tudo. Ok? Vejam o próximo vídeo, que faz parte também dessa aula.